Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Suzana. Vim trazer ela aqui pro canal para um vídeo tão esperado pra gente falar sobre anticoncepcional. Vocês me perguntam muito sobre isso, só que eu não sou médica, né, gente? Eu sou apenas uma jovem curiosa, então eu resolvi trazer ela pra ela tirar todas as dúvidas. Então, vamos começar, né? Oi, gente, tudo bem? Nós vamos tentar aqui abordar o máximo possível sobre o anticoncepcional. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar, pode anotar aqui embaixo, né? Nos comentários. Que depois a gente pode até fazer mais algum vídeo falando sobre as dúvidas que vocês tiverem. Isso mesmo. A primeira dúvida que vocês sempre me perguntam é em relação ao emagrecimento. O que o anticoncepcional atrapalha nessa questão do emagrecimento? O anticoncepcional não atrapalha diretamente, né? Que o anticoncepcional vai trazer mais calorias e que você vai engordar. Mas ele pode ter aumento de peso por causa de retenção. Todo medicamento hormonal pode trazer esse aumento de retenção e com isso você vai ficar mais pesada na balança e ficar mais cheinha também, né? Essa questão da retenção eu vejo bastante isso. Algumas pessoas se dão bem com alguns métodos anticonceptivos e até diminuem esse efeito de retenção. Mas algumas pessoas realmente tentam vários tipos de pílulas diferentes e tem esse aumento da retenção. Outro fato é que o anticoncepcional ele pode atrapalhar o ganho de massa muscular. É isso que eu ia perguntar também. A segunda pergunta é a questão do ganho de massa muscular, se atrapalha ou não. Atrapalha sim. E por que isso atrapalha? Todo método anticonceptivo oral faz com que o fígado produza mais uma proteína chamada SHBG. O SHBG se liga na testosterona e a mulher já tem pouca testosterona. Então, com a testosterona ligada no SHBG, faz com que a testosterona livre fique mais baixa. Com isso, você tem mais dificuldade de ganho de massa muscular, aí acaba que você pode ter um aumento de peso, ficar mais gorda, né? Não necessariamente aumento de peso indiretamente, porque com menos massa muscular, seu metabolismo fica mais lento, você pode ganhar mais gordura. Gente, isso é muito importante. Quanto menos massa muscular a gente tem, mais o nosso metabolismo fica lento e aí tudo fica ruim, né, gente? Então muita gente tem medo. Eu, por exemplo, era uma, né, que eu tinha medo, mas não pode ter medo de massa muscular. Às vezes fica mais leve na balança, mas tá com menos músculo, então fica com um percentual de gordura maior. Então, com menos testosterona, então, menos massa muscular, a energia fica diferente também, você fica com menos energia. A testosterona é importante para a mulher também. Ela que dá certa agressividade, assim, em termos de... Não agressividade de fato, mas de agressividade em termos de perfil psicológico. Pra você ter coragem de fazer as coisas, de fazer o seu negócio. Não é agressividade de você sair batendo na rua. Exatamente. Não, gente, fica tranquilo. Você não vai... Parei de tomar anticoncepcional, vou sair socando todo mundo na rua. Não. Não é isso. É mais esse perfil psicológico, de você ter coragem, de fato, de você ter energia, de você ter disposição. Então, a testosterona é muito importante pra mulher. E pra libido. Essa era a terceira pergunta, gente. Libido. Isso é uma queixa muito comum, acho que é uma das principais queixas relacionadas ao uso de anticoncepcional. E o motivo é exatamente esse. Se diminui a testosterona, você vai ter menos libido. E os namorados, maridos, ficam muito tristes com isso. Ficam, exatamente. Então, até se você quiser deixar de tomar o anticoncepcional oral e usar outros métodos contraceptivos, até o marido assistindo esse vídeo, ele vai olhar e vai falar, talvez seja uma boa ideia. Porque às vezes os maridos estimulam o uso anticoncepcional, né? Mas nem sempre é a melhor opção pra eles também. E assim, quais seriam os métodos contraceptivos melhores nessas questões, assim, que não vão prejudicar tanto a nossa saúde, energia e tudo mais? É importante a gente dizer que algumas mulheres vão precisar do método hormonal. Tem gente que tem endometriose que não conseguiu controlar de outras formas, porque existem outras formas de controlar. Ou tem gente que tem síndrome de ovário policístico que não conseguiu controlar de outras formas. Ou que tem mioma, ou que tem muita cólica, ou que tem muito sangramento, que já fez outras possibilidades. Porque o anticoncepcional não tem que ser a prioridade, não tem que ser o início do tratamento. Então, algumas dessas mulheres vão precisar de um método hormonal. Na minha opinião, o oral é sempre o pior. Tá? Principalmente porque tem esse efeito de primeira passagem, que vai ser no fígado, que vai fazer esse aumento do SHBG e vai chegar nessa história toda que a gente acabou de contar. As outras possibilidades que não são hormonais, o DIU de cobre, o diafragma e o condom, né, remezinho. Em relação a essas outras possibilidades, principalmente o DIU de cobre e o DIU Mirena, a gente vai gravar um outro vídeo
pra falar um pouco mais a fundo sobre isso, porque senão ninguém vai ter paciência de ficar assistindo esse vídeo aqui 15 minutos pra falar sobre isso. Outra coisa que falam muito é quem fuma, né? Tem alguma coisa relacionada ao anticoncepcional e a pessoa que é fumante, não tem? Sim. O anticoncepcional, de um modo geral, ele já pode possibilitar eventos trombóticos. Hoje em dia tem se falado muito a respeito da possibilidade de trombose com o uso de anticoncepcional. Quem fuma, isso já aumenta muito o risco. E quem fuma, usa anticoncepcional e tem mais de 35 anos, é uma bomba relógio, tá correndo muito risco e deveria tentar outro método. Ou parar de fumar. Parar de fumar, né? Seria uma boa Seria ideia. uma boa ideia. Outra coisa que o anticoncepcional faz também, ele desequilibra muito a microbiota intestinal. Ele causa a chamada desbiose intestinal. E o que isso pode gerar? Aumento de candidíase. Tem muita gente que usa anticoncepcional e tem candidíase de repetição e não sabe que o anticoncepcional pode estar possibilitando isso por essa alteração na microbiota. E com 95% da nossa serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, é produzido no intestino, acaba que pode regular essa produção também. Com isso, tem relatos, tem estudos mostrando a relação entre o uso de anticoncepcional e depressão. Poxa, gente, ninguém quer ficar triste. Pois é. Né? E a depressão pode também ser, além do seu dia a dia ficar ruim, também pode gerar naquele aumento de peso lá indiretamente que a gente já mencionou também. Então, assim, na minha opinião, né, eu não sou médica, a médica é ela, mas assim, são tantos malefícios que será que realmente vale a pena? Tem outras formas de você se prevenir que talvez sejam melhores soluções. Então, como eu procurei a doutora Suzana, eu acho que todo mundo deve procurar um médico também para se informar, ver qual é o melhor caso para você, porque cada um tem uma forma, uma individualidade que vale a pena ser estudada. Sim, e buscar o melhor método para você. Exatamente. Obrigada, doutora Suzana. Um Até o próximo vídeo, que vai ser sobre diferenças entre DIU de cobre e DIU Mirena. Até! Beijo!